qual é a heresia de quem nega que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, quer que todos os homens sejam salvos, inclusive os bilhões de seres humanos que não conhecem a Cristo, e que Deus, na sua misericórdia, tem alguma forma de fazer algo para que esse povo se salve? Qual é a heresia que nega essa verdade? É o rigorismo. E isso daqui também foi condenado. Inclusive, pessoas foram excomungadas. Então, para que você não pense que isso aqui é uma coisa que, inventaram agora, né? Isso é coisa modernista, desse Papa Francisco, do Vaticano II, etc. e tal, nada disso. Vamos pegar uma carta do Santo Ofício, escrita em 1949, 8 de outubro de 1949. Que carta é essa? É uma carta escrita ao arcebispo de Boston, porque havia um padre jesuíta chamado Finney, que era rigorista. E ele pegou a frase extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação, e disse: somente quem for batizado ou for catecúmeno é que vai ser salvo, o resto vai arder no fogo do inferno. Aí a Santa Sé foi e condenou isso. Vejam o que diz a Santa Sé. Vou ler só uns pequeníssimos trechos. Entre as coisas que a igreja sempre pregou e nunca deixará de pregar, está também a afirmação infalível. Atenção, é dogma, infalível, que nos ensina que fora da igreja não há salvação. Por que é que essa afirmação era infalível? Era infalível porque ela foi afirmada por 2 concílios ecumênicos, o Concílio Latrão número 4 e o Concílio de Firenze, no decreto sobre os jacobitas, além de estar presente em algumas encíclicas papais, né, como, por exemplo, a Unam Sanctam, de Bonifácio VIII. Então, a igreja sempre ensinou e sempre ensinará. Se a gente for pegar essa frase, a sua origem, nós encontraremos o pensamento que está por trás dela já nos primeiros escritores da idade subapostólica, como Santo Inácio de Antioquia. Nós vamos encontrá-la também na Adversus Hereses, na Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. Esse dogma, porém, deve ser entendido no sentido em que a igreja o entende. Não na cabeça do padre Finney, que acha que só porque um sujeito não foi batizado já vai para o inferno. Não, calma lá, seu padre. Por isso, ninguém será salvo sabendo que a igreja foi divinamente instituída por Cristo e, todavia, não aceita submeter-se à igreja ou recusa a obediência ao Romano Pontífice e Vigário de Cristo na terra. Ora, o Salvador não apenas ordenou que todas as nações entrassem na igreja, mas ainda decidiu que a igreja seria o meio de salvação sem o qual ninguém pode entrar no reino celeste. Até aí, extra ecclesia nulla salus. Só que, vejam só, para que alguém obtenha a salvação eterna, não é sempre necessário que seja efetivamente incorporado à igreja como membro, mas requerido é que lhe esteja unido por voto ou desejo. Esse voto não precisa ser nem explícito, como nos catecúmenos, pode ser um voto implícito. Essa doutrina foi desenvolvida pelos jesuítas. Houve uma outra doutrina desenvolvida pelos dominicanos que fala da ignorância invencível, ou seja, a pessoa não tinha como vencer aquela ignorância, ela não sabia de Cristo. O próprio Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica de uma pessoa que, tendo sido criada na selva, não conhece Cristo e nunca ouviu falar dele. E se debruça sobre esse problema teológico, que é um problema teológico, como eu disse, dos mais difíceis. E nós podemos dizer o seguinte: as pessoas que forem salvas serão salvas através da Igreja Católica. Como? Ou através da explícita e clara incorporação, através do batismo e da profissão de fé e submissão ao Romano Pontífice, ou através de meios que são conhecidos somente por Deus e que a especulação teológica pode imaginar, mas isso é teologia. Mas, seja como for, o que é claro é que a Igreja Católica será meio de salvação, ou seja, nós podemos expressar essa realidade com a fórmula negativa. A fórmula negativa é extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. Esta fórmula negativa é equivalente também a dizer extra Christum nulla salus, ou seja, fora de Cristo não há salvação. Ora, para eu ser salvo, eu preciso estar incorporado no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, fora da igreja não há salvação. Mas essa é a fórmula negativa. O Vaticano II expressou essa mesma verdade com a fórmula positiva, dizendo que a igreja é sacramento universal de salvação. Ou seja, ela é o sinal, é o caminho universal para todos. Todos que forem salvos serão salvos, tendo um relacionamento com a Igreja Católica. Então, vamos supor que um pagão, como por exemplo, o Mahatma Gandhi, que era pagão. Vamos supor que ele se salve. Ora, se ele se salvou como homem de boa vontade, ele se salvou de alguma forma unido ao mistério da Igreja Católica, não a Igreja invisível de Cristo, de Lutero, não é isso não.
a Igreja Católica peregrina nesta terra, que é necessária para a salvação, por meios só por Deus conhecido.